Ano do renovo. Amém? Ano do renovo. E baseado nisso, eu quero que você abra a sua Bíblia em Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, por favor. Espírito Santo, preparamos todo esse ambiente para Ti. Se Tu falar ao coração dos Teus filhos, Pai, eu creio que será uma noite incrível. Mas se o Senhor se calar, não passará de uma reunião simples e sem sentido. O desejo do meu coração nesta noite é que eu, Pastor Léo, possa sair por completo de cena e que o Teu Espírito me tome com autoridade e com poder nesta noite. Espírito de entendimento e de sabedoria. Eu te convido esta noite para entrar no coração de cada um daqueles que aqui estão. Renova as nossas forças e nos ajuda a alcançar a plenitude que Tu tens para nós. Eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Dê um aplauso bem forte a Deus. Quando você faz uma pergunta para uma criança, né? Se você pudesse ser um animal, qual animal que você gostaria de ser? Normalmente eles vão falar assim, o leão, porque é o rei da selva, não é verdade? Mas se a criança estudar um pouquinho mais sobre a águia, ela vai começar a mudar a mente dela. Ela vai começar a perceber que o leão é legal, mas a águia é muito mais interessante. A águia é um animal, já falei certa vez aqui, é um animal que vive mais ou menos 70 anos. Só que quando a águia chega a 40 anos de idade, é um momento crucial na vida de uma águia. Ou ela decide morrer, se entregar para a sua velhice, ou ela decide renovar as suas forças e viver mais 30 anos. Mas o processo da renovação é um processo dolorido. A águia é um animal determinado, é um animal preciso. A águia, quando ela vai dar um bote, dificilmente ela erra o seu alvo. A águia, ela consegue pegar um coelho que é tão rápido. Eu vi algumas águias carregando alguns carneirinhos. Eu vi vídeos que eu fiquei impressionado com a força das garras da águia. Algumas águias podem chegar a 95 centímetros. Elas voam beirando a água. Quando ela vê um animal ali, um peixe ou de repente uma cobra marinha, ela dá um bote, ela pega e ela leva aquele animal para o seu ambiente, que é o alto. E quando chega lá no alto, começa uma guerra e ela sempre prevalece, porque ela tira o animal do ambiente em que ele está acostumado e leva para um outro nível, aonde é o nível que ela está acostumada a estar. Quando vem tempestades muito fortes, a águia ela começa a subir, ela passa por cima das nuvens e ela sai da tempestade e ela fica num outro ambiente, esperando a tempestade passar para poder descer e voltar para o seu habitat. Quando eu começava a preparar esse sermão, eu começava a meditar nessa palavra, eu comecei a entender que para nós termos um ano de renovação, nós precisamos, em primeiro lugar, nos comparar com a águia, nos espelharmos a águia, porque a águia, quando ela chega nos seus 40 anos, como eu disse, é um momento crucial, ou ela decide morrer, ou ela decide viver. Mas para que ela possa viver, a primeira coisa que ela faz é ir para um penhasco bem alto, para uma montanha mais alta que ela pode ir.
E ali ela passa 150 dias isolada de tudo e de todos. A primeira coisa que a águia faz quando ela chega nesse penhasco, ela pega o seu bico, e o seu bico já está velho, já está curvado, as suas penas estão envelhecidas, as suas garras já não têm mais força. A primeira coisa que a águia faz é pegar o seu bico e bater na rocha, até destruir por completo o seu bico. Depois de muito sofrimento, depois de muita dor, ela passa o processo de restauração do bico, e aí vem um bico novo. Quando esse bico chega, a primeira coisa que a águia faz é arrancar as suas unhas com o bico. Eu fico tentando imaginar a dor da águia em renovando as suas forças. Ela arranca com o bico todas as unhas, para que essas unhas, essas garras se renovem e se tornem unhas, garras mais fortes. E depois dessa recuperação, ela com as suas garras, ela arranca todas as penas, e ela fica literalmente sem pena, para que novas penas comecem a aparecer. E depois desse processo, é por isso que Isaías 40 diz que nós devemos ser como águias, renovar as nossas forças. Eu não sei como você chegou até aqui no dia 29/12 de 2019, mas uma coisa eu tenho certeza: assim como a vida da águia, a decisão, o vale da decisão está diante de você. Ou você morre para a vida, ou você decide viver e renova a tua mente, renova a tua boca, renova as tuas mãos, renova toda a tua estrutura e volta a viver mais anos da sua vida, anos que eu creio que serão os melhores anos que você já viveu até hoje. Quando nós vamos olhar na parte profética da águia, a águia, a primeira coisa que ela faz é quebrar o seu bico. E quando ela quebra o bico, eu entendo que a primeira coisa que você precisa renovar em você é a tua boca. Enquanto você não renovar as tuas palavras, você deixar as palavras de morte de lado e lançar palavras de vida na tua boca, você jamais vai ser renovado em Deus. Você jamais vai experimentar coisas que Deus pode fazer por você e através de você. Então, essa noite, saia daqui acreditando que a primeira renovação que você precisa ter é na sua boca. A primeira coisa que você precisa mudar são os teus lábios. As palavras não podem ser palavras de morte, mas tem que ser palavras de vida. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na corretagem no ano de 97, as coisas não aconteciam. Está o meu tio aqui que não me deixa mentir. Eu comecei em 97 na Tijuca, meu time me chamou para trabalhar com ele na Barra da Tijuca. Eu vim trabalhar aqui, comprei terno novo, comprei roupa nova, passei um monte de cheque, acreditando que no mês seguinte eu ia fazer umas vendas. E falo isso para vocês entenderem. Cheguei ao ponto de ter 21 cheques sem fundo na rua. Não porque eu era 71, porque eu precisava trabalhar, eu precisava botar gasolina no meu carro e eu não tinha dinheiro. Então tinha um posto de gasolina que eu dava cheque predatado, acreditando que eu ia vender e ia recuperar os cheques que eu havia dado. Mas as coisas não aconteceram. E eu fiquei 5 para quase 6 meses sem fazer uma venda. E todas as vezes que as coisas iam acontecer, chegava em cima da hora, a venda caía e eu não conseguia realizar. E algumas pessoas me diziam: cara, desiste disso, isso não é para você. Desiste disso, isso não é para você. Mas eu conheci Jesus em 98 e eu sabia que a palavra de Deus me ensinava, mesmo eu conhecendo Jesus há poucos meses, a palavra de Deus me ensinava que eu precisava ser perseverante, eu precisava acreditar que apesar dos desafios, Deus era comigo e que o meu tempo ia chegar. Eu me lembro como se fosse hoje, a primeira venda que eu fiz. Eu vendi uma casa muito cara na Barra.
eu ganhei um dinheiro muito grande que eu nunca tinha pensado em ganhar na minha vida. A primeira coisa que eu fiz, eu fui recuperar os 21 cheques sem fundos que estavam na rua. E ali começou um processo de Deus na minha vida. Mas eu lembro que as pessoas falavam, não vai dar certo, não vai dar certo. E quando a venda caía, eu começava a murmurar. Por mais que eu não quisesse, eu murmurava. Pô, não acredito, pensei que agora fosse, não acredito. Até que um dia, eu estava num culto. E o pregador, ele falou o seguinte: abra sua Bíblia em Provérbios 18, 21. Aí eu abri. E ele leu assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem a utiliza, come do seu fruto. Eu falei, uau! Aí ele começou a explicar, eu era novo na fé, ele começou a explicar: a tua língua, ela tanto dá poder para você matar alguém ou alguma coisa, quanto para dar vida e trazer resposta para você. Eu falei, uau, é isso que eu quero. E aí quando eu voltei para a minha profissão no dia seguinte, passava algum tempo, aí de repente ia fazer uma venda, a venda caía. Eu falo isso para vocês debaixo da glória de Deus. Eu falava, glória a Deus. Se não foi dessa vez, Senhor, Tu estás separando coisas grandes para fazer. Até que chegou o grande dia. E depois da primeira, veio a segunda, veio a terceira, veio a quarta, veio a 10ª, e eu perdi as contas. Sabe por que eu perdi as contas? Porque uma vida com Deus é uma vida de entrega. Uma vida com Deus não é uma vida de receber para depois dar. Uma vida com Deus é uma vida de dar para depois receber. Uma vida com Deus é uma vida onde você usa a tua boca para profetizar a palavra de vida e vida em abundância. Uma vida com Deus é você olhar para algo que você acredita que não vai mudar e falar assim, cara, em nome de Jesus isso vai ser transformado. Eu hoje pela manhã fui convidado por um pastor, eu não conhecia, o bispo lá de uma igreja na suburbana, o bispo Gerson. O filho dele é muito meu amigo, me convidou para ir lá, eu fui de manhã. E ele pegou uma passagem em Juízes capítulo 6, quando Deus dá a vitória a Josué diante de Jericó. Vocês conhecem a passagem? A Bíblia diz que Jericó, ele durante 6 dias, ele deu uma volta nas muralhas, na cidade. Mas no 7º dia, diz a Bíblia, ele deu 7 voltas. Mas o que eu fiquei impressionado, que ele não falou isso, mas por isso que a palavra de Deus, eu quero muito que você acredite no que eu estou te dizendo em nome de Jesus. Ele pregou algo, mas através da pregação dele, o Espírito de Deus falou comigo de uma forma diferente. Através de uma palavra, ele disse o seguinte: Deus fala para Josué o seguinte: eu entreguei Jericó nas tuas mãos. Mas a Bíblia diz que Josué, ele ainda ia cercar as muralhas. O que ele está dizendo com isso? Nós precisamos entender que muito antes das bênçãos chegarem até nós, e eu quero que você pegue isso no teu espírito, antes das bênçãos chegarem às tuas mãos, Deus já liberou ela nos céus para você. Mas as bênçãos, elas só vão se materializar na vida daqueles que confessarem, porque a Bíblia diz em Mateus 16, que tudo que nós ligarmos na terra, será o quê? Então, a vitória já foi liberada no céu, mas para ela se materializar na terra, ela precisa ter uma conexão, porque se o cabo que sai daqui é positivo, o que sai daqui é negativo, dá curto. A conexão que vem do céu tem que ser a mesma que vem da terra, para que elas possam no meio do caminho se encontrar e trazer algo poderoso para a tua vida. Por isso quando Deus ele diz que vai fazer alguma coisa, ou que Ele fez alguma coisa, é porque aquilo que Ele falou já foi liberado no céu. Agora repare uma coisa, a águia, ela não luta no chão, ela luta no alto. A águia, ela não se preocupa se a cobra é venenosa ou se ela não é. Ela agarra a cobra e ela sobe com a cobra bem alto,
Porque lá em cima a cobra se sente desprotegida, porque a cobra saiu do ambiente em que ela está acostumada. Você já pegou já, né? Tudo o que o diabo faz para tentar te destruir, e ele só consegue tocar naquilo que é teu quando você permanece na terra. Mas quando você sai da terra com a tua mente e você vai para as altas montanhas, para o mais alto céu, e você entende que a tua guerra ela não é aqui, mas ela é lá em cima, é aí que você prevalece. Glorifica a Deus. Repare que as lutas que eu e você enfrentamos são lutas do dia a dia. E quando a gente para refletir, por que Jesus, olha que coisa incrível, Jesus é a nossa maior referência, amém? Amém ou não, igreja? Né? Nós só estamos aqui por causa de Jesus, né? Amamos os apóstolos, né? Quem eles foram e tal, sabemos que eles foram grandes homens de Deus, mas nós estamos aqui por Jesus, amém? Porque os apóstolos, eles não nos trouxeram salvação, eles nos trouxeram ensinamento, amém? Quem nos trouxe salvação foi Jesus, amém? Então Jesus, nos momentos mais difíceis, quando ele estava estressado, quando ele estava fadigado, repare, leia com calma na sua Bíblia. Jesus, ele largava os discípulos e dizia assim para os discípulos: ó, entrem nesse barco e vai na frente, que eu vou depois. E aí eu comecei a me perguntar, por que Jesus fazia isso? Jesus precisava sair do ambiente que eles viviam, do ambiente de tensão. O Dr. Augusto Cury, né, que é um homem muito renomado, um psiquiatra que já escreveu vários livros aí, o Dr. Augusto Cury fala muito sobre uma síndrome de SPA, é síndrome do pensamento acelerado. O que é a síndrome do pensamento acelerado? A síndrome do pensamento acelerado são pessoas que são ativistas, são pessoas que não pensam, vão fazendo tudo sem pensar. As pessoas são tão assim, imediatistas, que elas não param para refletir e se preocupam o que aquilo pode ocasionar na vida delas. Então elas vão fazendo as coisas tão aceleradas que elas acabam não pensando. E essa geração é a geração da SPA, síndrome do pensamento acelerado. Então Jesus, quando ele estava diante de uma situação desagradável, de uma situação de desconforto, ou que às vezes ele estava muito fadigado, o que ele fazia? Ele se retirava, largava os discípulos e ele ia para o Pai. Para quê? Para orar. Ele ia se reabastecer no Pai. Jesus saía, em outras palavras, saía do ambiente terreno que ele estava, ele ia para o Pai, mas o Espírito de Jesus sair daquele ambiente e ia se conectar com o Pai nas mais altas esferas. Jesus, ele buscava aquele que poderia ser verdadeiramente, que era a sua fonte de vida. E aí essa noite eu quero te lançar uma pergunta: quem tem sido a tua fonte? Aonde você tem buscado as tuas forças? Porque a águia, ela quando chega aos 40 anos, ela entende que ela tem duas opções: ou ela decide morrer e acaba o processo na vida dela, ou ela decide sacrificar-se para viver mais 30 anos. Vão ter momentos na tua vida que você vai estar entre a cruz e a espada. Ou você morre, ou você se sacrifica para viver mais tempo. Sabe quando você tem uma relação matrimonial que aparentemente é um fracasso? Você tem duas opções: ou você se separa, porque você acha que se você se separar e você arrumar outra pessoa, você vai ser feliz. Esse é o teu pensamento. Eu digo para você, deixa altar em nome de Jesus, que isso é algo do inferno para a tua vida. Mas você acredita que você vai ser feliz se você se separar, porque você não aguenta mais essa mulher e nem essa mulher aguenta mais esse homem. Mas você tem uma segunda opção, que é você se sacrificar, em outras palavras, se mutilar, para que você renove as suas forças
para que você traga vida para uma relação que se encontrava morta. Pastor, como assim? Só existe uma maneira: saindo da relação, não largando o seu cônjuge, mas saindo da relação e se conectando na fonte e recebendo da fonte, para entender que por diversas vezes você precisa se anular para que o outro viva, de modo que esse outro, quando passa a viver, ele entende que ele só está vivendo porque alguém morreu por ele. Você está aí? O problema é que nós somos tão egoístas que nós queremos a felicidade. Queremos ser felizes de qualquer jeito. Amém? Amém ou não? Amém. Vamos ser verdadeiros nessa noite ou não? Amém? Queremos ser felizes, então nós acreditamos que o casamento, ele é a plenitude da felicidade. E deixa eu te dizer uma coisa: se tem uma coisa que é complicada aos olhos humanos nessa terra, chama-se casamento. É um homem e uma mulher, dois seres completamente diferentes, que se juntam para viver algo em comum. Um teve uma criação e o outro teve outra. E aí essa pessoa traz a criação que ela veio, o outro traz a criação que veio, e quando eles se juntam, isso é uma bomba. É ou não é? É assim ou não? Foi com a gente. Foi com alguém de vocês aí ou não? Teve um momento da minha vida que minha vontade era pedir a Deus: me dá sabedoria, me der força, eu mato ela. Foi assim ou não? Foi ou não? E hoje nós vivemos bem porque nós entendemos, depois de muitos anos se degladiando, a verdade é essa, vivíamos momentos de muita felicidade, mas vivíamos momentos de muitas dores, muitas lutas, muitas palavras que não precisavam ser liberadas. E aí um dia o Espírito Santo conseguiu, depois de muito sofrimento, entrar no meu ser. E aí eu falei: muda essa mulher, por favor. Ele falou: não, você quer que ela mude? Então muda você primeiro. Uau. Aí eu falei: mas eu estou certo, ela está errada. Aí o Espírito Santo perguntou: mas você quer estar certo ou você quer ser feliz? Você quer ter razão ou você quer ser feliz? Porque se você quiser ter razão, você nunca será feliz no teu casamento. Eu posso dizer isso em nome de Jesus. Agora, se você quer ser feliz, joga a tua razão fora e viva aquilo que Deus tem para você. Você já parou para refletir o que Jesus passou com aqueles 12 camaradas? Um cara que andava com uma espada do lado. Eu fico imaginando Jesus: cara, larga esse negócio aí, cara, tu tá comigo, cara. Eu sou a verdadeira espada, cara. Mas Pedro estava sempre com a espadinha do lado. Eu fico imaginando quando Jesus estava andando, os dois lá atrás conversando. Não, quem é o maior entre nós aqui? É o que está escrito na palavra: quem é maior entre nós aqui? Chega ao ponto da mãe de dois deles falar assim: Senhor, eu posso te pedir uma coisa? Quando tu entrares no teu reino, coloca um filho meu à tua direita e outro à tua esquerda. Cara, que coisa doida, cara. É o que está escrito na palavra, você pode ler na tua casa. Tu acha que aqueles caras eram normais? Eles eram iguais a gente, cara. Eles eram doidos iguais a gente. Agora, olha que coisa incrível. Jesus, em momento nenhum, ele deixou de ser quem ele era, por causa de uns caras doidos que andavam do seu lado. A firmeza que Jesus tinha nele e a conexão que ele tinha no Pai não atrapalhava o relacionamento dele com os caras e nem tampouco o projeto que ele veio realizar na terra. Porque as pessoas não podem mudar você. Pastor, eu estou muito estressado porque essa mulher me tira do sério. Espera aí, se a tua mulher te tira do sério, faça como a águia. Saia do seu ambiente, do teu habitat, e tire um momento teu com Deus, e vai se relacionar com Ele, dizendo para Ele tudo o que você está vivendo, apesar de Ele saber tudo. Coloca para Ele, porque a Bíblia diz que nós precisamos expor para Ele aquilo que nós estamos vivendo. E quando você expõe para Deus, sabe o que acontece? Não é um monólogo, mas é um diálogo, diz a Bíblia. Quando você expressa para Ele rapidamente, Ele retorna para você com a resposta que você sempre desejou ter. Só que essa resposta nem sempre é aquilo que você queria ouvir. Porque se fosse perguntar para a águia o que ela gostaria,
eu posso garantir para vocês que ela chegaria aos 40 anos e ela queria dar um mergulho e sair do outro lado, zerada em folha. Essa era a vontade da águia. Mas aprove a Deus, aprove ao Senhor dos Senhores, permitir que a águia chegasse a 40 anos de idade e decidisse, ou morre ou vive. Ou você desiste da vida, ou você se mutila e você volta a viver algo que você nunca viveu antes. Depois da águia voar bem alto, se isolar, depois dela ir para o sacrifício, que é quebrar o seu bico, arrancar as suas unhas, arrancar as suas penas e voltar a ser renovada, depois disso tudo vem uma outra fase na vida dela, que é esperar com paciência. Ela fica 150 dias isolada no penhasco. E aí o que eu quero te perguntar é o seguinte: hoje você teria condições de sair do ambiente de loucura, de estresse, de pressão que você está vivendo, para se isolar em algum canto, para se renovar em Deus, para depois voltar e resolver todos os problemas que você está enfrentando? Porque tu repara o seguinte: começa uma confusão aqui embaixo, ok? Imagina aqui, todo mundo brigando aqui embaixo e eu estou no meio da confusão. A gente não sabe quem está brigando, mas se eu saio daqui, eu subo essa escada e eu chego daqui de cima, eu olho, eu consigo ver ou não quem está brigando? Amém ou não? Por quê? Porque eu saí do ambiente de confronto, de estresse, de confusão, e eu vim para um nível mais elevado para entender aonde está o foco do problema. Assim é a nossa vida com Deus. Nós só conseguiremos desatar alguns nós que aparecem no meio do nosso processo se nós sairmos deste processo e formos para um nível mais elevado. E esse nível mais elevado, ele não é a terra, mas eles são as regiões celestiais. A Bíblia diz que Daniel abriu a sua boca no capítulo 10, ele orou. E o Senhor disse o seguinte: Daniel, quando você orou, eu liberei a bênção. Mas o príncipe da Pérsia, ele reteve a sua bênção por 21 dias. E na hora que eu liberei Miguel, o arcanjo Miguel, para guerrear em teu favor, ele guerreou, ele destruiu o príncipe da Pérsia e a tua bênção foi materializada nas tuas mãos. Quando você tem um desejo, algo que vem do coração de Deus e que se conecta com o teu coração, e eu vou dizer para vocês, diante do Espírito Santo que eu vou falar, a maior alegria na minha vida, o Senhor sabe disso, é ver pessoas chegando nessa casa de oração e sendo transformadas pela glória de Deus. Para mim é uma felicidade, é uma alegria que cada dia mais me faz buscar as Escrituras e estudar cada vez mais para conhecer mais esse Deus das Escrituras, para que eu possa ajudar cada vez mais a fazer a obra dele aqui na terra. Abre para mim, por favor, em Salmo 103:5. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como águia. Libera bênção da tua boca, porque você vai se renovar como a águia. Libera palavras de vida. Acorda de manhã cedo, experimenta fazer isso. Esse ano vai entrar, daqui a alguns dias vai entrar o ano de 2020. Acorda de manhã cedo, se olha no espelho e diga para você mesmo: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você nasceu, olha para o espelho e diga assim: você nasceu para vencer. Deus é contigo. Começa a profetizar: hoje vai ser o melhor ano da tua vida. Começa a profetizar para você mesmo: hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Hoje vou realizar coisas que eu nunca pensei em realizar. Hoje eu vou conquistar coisas que eu nunca pensei em conquistar. Agora deixa eu te dizer uma coisa: não use só as palavras. Antes da águia matar a sua presa, ela leva a sua presa para o lugar mais alto. Por isso em Mateus diz que nós temos que entrar no nosso quartinho e ninguém está nos vendo, só Ele que nos vê em secreto. E quando a gente experimenta isso,
A gente sai desse plano terreno e a gente entra nas regiões celestiais. Por mais que nós, carnes, estejamos aqui na terra, mas o nosso espírito se conecta com o espírito dele. E quando se conecta é uma explosão, é uma bomba. E aí você começa a receber dele aquilo que até então você não tinha recebido. Assim como a águia que pega a presa e leva bem alto, o Senhor essa noite, Ele vai te pegar em espírito, Ele vai entrar por dentro de você, e Ele vai te levar, vai colocar uma sede, uma fome de uma palavra. Eu profetizo que você vai ter sede e fome de conhecer Jesus. Você vai chegar na tua casa, você vai querer ler as escrituras, você vai querer orar, você vai querer jejuar, você vai querer conhecer um pouco mais. As coisas do mundo, elas vão passar a não fazer mais parte da tua vida. É tempo de sacrifício. Sacrifica a tua carne. Sabe aqueles pensamentos que você tem, que você sabe que não vem de Deus, que atrapalha teu casamento? Sacrifica nesta noite em nome de Jesus. Sabe aqueles pensamentos que passam toda hora na tua mente, no momento onde você acaba de viver uma tribulação com teu marido, e que você está com a tua cabeça quente, e vem aquele pensamento? Sacrifica ele em nome de Jesus. Porque se você sacrificar esse pensamento, Deus vai renovar as tuas forças, Deus vai renovar o teu amor, aquele amor que você achava que você não sentia mais, você vai voltar a exercitar, porque na verdade você não foi feito para sentir, você foi feito para viver. Amor não é um sentimento, amor é uma decisão. Eu e você estamos aqui essa noite, porque nós decidimos amar o Senhor da nossa vida, muito mais do que os prazeres que aquela noite lá fora pode nos proporcionar. Isso é amor. E que nessa noite o Espírito de Deus, Ele testifique no teu coração e traga ao teu entendimento o verdadeiro sentido da palavra renovo. Renovo é você se renovar, renovo é você nascer de novo, renovo é você ser um broto num lugar onde tudo está seco. Tudo está seco, não tem jeito, mas peraí, está nascendo uma plantinha. Isso é renovo. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: mas espera aí, esse aqui não é aquele que estava destruído? É ele mesmo, mas ele floresceu. É ele mesmo, mas ele não estava destruído. Estava, mas não sei o que aconteceu, mas as coisas começaram a mudar na vida dele. Sabe aquelas pessoas que não acreditavam em você? Elas vão passar a acreditar. Porque confiança, eu sempre digo, confiança não se perde, confiança se conquista. Deus, Ele quer confiar em você, mas para isso você precisa mostrar para Ele que você é capaz de receber essa confiança. Que o Espírito de Deus essa noite inunde o teu coração e a tua casa. Que Deus te abençoe nessa noite em nome de Jesus. Amém.